Oi gente, a gente é o grupo 6 do podcast da IB Morumbi. Hoje a gente está aqui com o professor Hernandes. Oi pessoal, boa tarde. Ele é veterinário, ele também é especialista em neurologia e está fazendo mestrado de parasitologia, né? Isso. E hoje a gente trouxe algumas perguntas relacionadas a esse tema para a gente estar informando vocês. Oi, Hernandes. Oi. Você sabe me dizer o que são os parasitas e por que a gente tem que estudar eles? Tá, os parasitas, nós consideramos eles como seres que eles dependem de um outro organismo, né? Seja para se alimentar, seja para cumprir o ciclo evolutivo deles, e que eles podem trazer prejuízo ou não para esse hospedeiro, né? Por que a gente precisa estudar? Porque, primeiro, os parasitas, eles estão soltos em todo lugar, né? Então a gente tem parasita aquático, tem parasita terrestre, temos parasitas em todos os lugares que podem acometer todos os animais, não só os animais, mas a parte de vegetação também. Além deles poderem ocasionar alguns problemas de saúde, eles podem servir como vetores de outras doenças, né? Então eles podem estar com uma doença ali guardadinha neles, porque eles também foram contaminados, e no momento que eles vão se alimentar, né, do hospedeiro, eles acabam passando também, né? E não só na parte animal, como na parte humana também, né? E nós, como veterinários, nós também somos responsáveis pela saúde humana. Então é importante por todos esses fatores. Uhum. E quais são os mais comuns que a gente tem que também afetam tanto os animais quanto a saúde pública? Então, de animal na saúde direta, o que é mais comum ver na rotina são os carrapatos, né? Carrapato, pulga. Só dos carrapatos a gente já tem uma grande preocupação aí em questão de saúde pública por conta da febre maculosa, né? Então é importante que os profissionais de saúde saibam fazer, por exemplo, uma pesquisa carológica, né? Ir no ambiente, fazer armadilha para esse parasita, para a gente poder identificar, né? Fazer os pontos da onde as pessoas mais são acometidas por esses carrapatos, assim como os animais. Nós temos aí, mais da parte dos humanos, os colicídios, que são os pernilongos, que podem transmitir, né, doenças, mas não são tão consideradas zoonoses. Mas, assim, são infinitas. Mas acho que na nossa região que nós estamos aqui, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, principalmente os carrapatos. E tem uma frequência certa da gente dar remédio para controle de pulga e carrapato? Ou a gente só dá quando vê no animal? Tipo, eu vi um carrapato no meu cachorro, eu vou dar um remédio para ele só nessa hora? Tá. No caso das pulgas e dos carrapatos, o que é importante a gente saber. Por exemplo, as pulgas, elas só sobem no hospedeiro, então no cachorro, no gato, enfim, para se alimentar e para reproduzir, né? Então não adianta ficar dando medicação pro animal, sendo que o ambiente não está sendo tratado, né? Mais de 90% desses ectoparasitas estão no ambiente, não estão no animal. Então não adianta a gente ficar dando medicação para esse animal sem tratar o ambiente, né? E daí, assim, de frequência, depende muito, né? Então a gente fala que hoje na medicina veterinária tudo está muito individualizado, né? Então esse paciente tem acesso à rua, não tem? Ele mora em zona rural ou urbana, né? Ele tem contato com grandes animais, com parte de mata, porque carrapatos, por exemplo, eles ficam esperando ali no matinho, esperando alguém passar e esbarrar para que ele suba em cima, né? Então depende muito do cotidiano desse paciente, né? Desse animal, mas nós temos alguns comprimidinhos, algumas coleiras que na própria bula deles falam o tempo em que ele tem que ser ofertado novamente, né? Então daí tem que ler a bula da medicação que o tutor comprou. E até linka para a nossa próxima pergunta, que como que é a maneira correta para quebrar o ciclo dos ectoparasitas, né? As pulgas, carrapatos. Dos ectoparasitas, principalmente pulga, como que a gente faz? Isso é muito engraçado, porque quando a gente pega a pulga e vai falar pro tutor que muitas pulgas que você tá vendo
menos que 10%, a maioria tá dentro da casa. Daí as pessoas pensam, nossa, minha casa não tá suja, né? Eu não vejo isso no chão, mas é porque, por exemplo, a fase de filhote, né? Vamos falar assim de um termo bem chulo, assim, para as pessoas que não estudam essa parte, a gente não consegue ver a olho nu, né? Então eles estão espalhados, principalmente em quinas, em frestas, que a gente consegue ver. Então é muito importante fazer a aspiração, né? Usar o aspirador de pó em toda a casa, depois usar algum repelente, né? Alguma medicação que iniba essas pulgas. Eu gosto muito, sem fazer propaganda, mas não estão me pagando, mas eu gosto muito do Pulg Off, né? Porque ele é em spray, a gente consegue pegar as quinas, né? Depois deixa agir lá por umas 2 horas. E depois faz a limpeza do ambiente normalmente e volta com os animais, né? Carrapato, o perigo que a gente tem é que sempre eles gostam do alto, né? Então a gente não vai encontrar tanto assim no chão, a gente encontra na parede, né? Então dá pra passar vassoura de fogo, obviamente que daí tem que retirar todos os móveis e fornecer a medicação para os pacientes também. E você sabe me dizer quais são os sintomas que eles trazem nesses animais? Pulga e carrapato, normalmente a maior queixa é prurido, que é a coceira, né? Então eles coçam muito. Pulga, eles têm região que eles coçam mais, principalmente região de face e aqui no dorso do animal, que a gente fala que às vezes até forma um triângulozinho de tanto que eles coçam nessa região. Carrapato, eles gostam de lugares mais escondidos e mais úmidos, né? Então é comum a gente encontrar dentro do ouvido, entre os dedinhos, axila, virilha, né? Também causa o prurido e a gente consegue ver as lesõezinhas na onde eles morderam, né? Onde que eles se alimentaram. E aí, quais são os maiores desafios, as dificuldades que tem hoje em dia para diagnosticar uma doença parasitária, tanto endo quanto ecto? Tá. Então, de ectoparasita eu acredito que é muito mais fácil, né? Então, não sei se alguém está assistindo que não saiba o que é endo e ectoparasitas. Ectoparasitas são os parasitas de fora e os endos de dentro, né? Então, de ecto que a gente tem, nós temos principalmente pulga, carrapato. Carrapato é mais fácil de ver, né? Ele fica grudadinho ali. Pulga é mais difícil porque ela desce com maior frequência do paciente, então é comum a gente ver as fezes dela no animal. Então a gente vê vários pontinhos pretos. Quando a gente tira e coloca e joga água oxigenada, a gente vê borbulhando, né? Então por mais que a gente não veja a pulga, nós conseguimos ver as fezes, né? Miíase, que são aquelas larvinhas que a turma conhece popularmente como bicheira, é mais fácil de identificar porque elas ficam numa região específica e fede muito, né? Quem já sentiu o cheiro dificilmente esquece. E nós temos o berne, que daí normalmente ele fica uma bolinha, né? Com um furinho, que é onde a larva fica ali tendo contato com a parte de fora. Os parasitas endos são mais difíceis, né? Porque se nós falamos de uma tênia, por exemplo, a tênia normalmente ela fica sozinha, ela tem metros lá no intestino, só que às vezes o animal fica assintomático, ele não manifesta nada, né? Alguns animais, como por exemplo o Diplydium canino, o que eles têm é prurido anal, então você vê o animal arrastando o bumbum no chão, né? Você vê como se fossem uns grãozinhos de arroz saindo do ânus ou nas fezes, e são coisas que a gente tem que se atentar, né? Tem alguns parasitas que podem causar algumas diarreias, né? Não necessariamente diarreia líquida, mas às vezes com um muco lá por cima, né? Não necessariamente também todos os dias, às vezes o animal tá com umas fezes boas, né? Então, em formato de cilindro, a coloração normal, cheiro normal, daí um dia tem uma diarreia, no outro dia volta normal, né? Alguns são hematófagos, né? Então se alimentam de sangue, então dependendo da quantidade, podem causar uma anemia, né? E dependendo da quantidade, nós temos várias classificações dos parasitas, né? Então nós temos os nematóides. Os nematóides são parasitas que eles estão em grande quantidade no trato gastrointestinal, então eles podem até obstruir a passagem de alimento de um paciente ali no intestino e pode até romper, né? Então o desafio que a gente tem é que são vários sinais clínicos diferentes, né? O que a gente recomenda é que o animal passe por uma consulta preventiva com um veterinário, né? Não espere algo ruim acontecer, né? Então o ideal é igual dentista, cada 6 meses levar para o médico veterinário, no máximo aí 1 ano. Para quê? Fazer exame de fezes,
fazer exame de sangue, né, pra gente ver se tá tudo certo, porque às vezes são sinais gritantes, mas às vezes é uma coisa tão sutil que a gente conseguiria alterar, né, limitar logo ali no começo, já era tratável. Você já presenciou algum caso assim que você fala, meu Deus, tipo, coisa inesquecível assim pra você envolvendo os parasitas? Nossa, já. Tem um que é de um Rottweiler. Teve uma época da minha vida que eu atendia muitas empresas, né? Então, cão de guarda que fica durante a noite rondando a empresa, né? E daí, uma vez, uma empresa me chamou e falou que o canil estava com um cheiro muito forte, né? E os Hotts não queriam sair, né? Durante a noite. E foi engraçado porque, assim, como eles são cão de guarda, eles são bravos, né? Então me chamaram, eu falei, tá, pega o cachorro. Ninguém queria pegar, porque todo mundo tava com medo. Então, assim, além do exame eu também tinha que dar um jeito de pegar o animal, entrar lá dentro com um monte de Rottweiler, achar quem tava com problema, pegar e trazer pra fora, sozinho, né? Mas dei um jeito, deu certo. Na hora que eu fui ver, o animal já não tinha mais cauda nenhuma. A Miese, que é a bicheira, já tinha comido toda a cauda dele, né? Tava só no osso. Então foi muito difícil por essa questão de logística, né? E também por o animal perder toda essa parte do membro, né? Eu tive que levar para o centro cirúrgico, fazer a amputação correta dessa cauda, né? Não era um animal fácil de lidar, porque ele não era um animal tratado como doméstico, né? Ele não gostava de contato físico. E um outro que eu vi foi de um cavalo, né? Que ele estava com nematóide, ele estava com uma larvinha, só que em grande quantidade no intestino, e acabou rompendo o intestino do animal e o animal acabou evoluindo para o óbito. Né? Então são coisas bem extremas. E tem algum parasita que você acha tipo, uma obra-prima, assim, lindo, que você gosta? Eu sou suspeito. Como é a área que eu gosto, são muitos, eu acho injusto escolher um só. Mas, deixa eu pensar. Eu gosto muito, muito dos nematóides no geral, né? Que são vermes que são cilíndricos, cada um tem um ciclo evolutivo diferente. Então tem alguns que vão para pulmão, outros para coração, saem para fora, contaminam o ambiente. Então eles são sensacionais. Qual que é a importância da gente fazer o exame coproparasitológico e qual frequência que a gente tem que fazer? Tá, o exame coproparasitológico, o exame de fezes, qual que é a frequência dele? O que eu indico é a cada 6 meses, né? Então, no lugar de ficar vermifugando o animal, por que não fazer o exame de fezes, né? Pra ver se tem realmente ou não. Porque senão eu tô dando uma molécula ali a mais pro paciente, uma medicação que ele não precisava, né? E a gente não sabe até quando isso pode causar uma resistência, né? Contra esse parasita ou não. Mas isso depende muito como eu falei, do cotidiano do animal. Então, se for um animal de fazenda, um animal de pastoreio, eu já reduzo para cada 3 meses. Né? Se é aquela mel, bolinha que tá no apartamento, que não sabe, que não pisa nem no chão, vai na bolsa da tutora, né? Aí eu já falo, dá pra gente passar um pouco mais, 6 meses a 1 ano, né? Então depende muito da rotina desse animal, mas no máximo aí 1 ano. E a vermifugação também é a mesma frequência, né? A vermifugação, o que eu indico primeira coisa, se não é um animal que está em grupo de risco, ou seja, não é um animal que tem acesso à rua, não é um animal de pastoreio, não mora em fazenda, não é para fazer nenhum intervalo de tempo. O que é para fazer? Primeiro faz o copro, né? Faz o exame de fezes. Se deu negativo, não vai vermifugar, não precisa, né? A gente só vai vermifugar se der positivo, né? Eu sempre deixo isso muito claro. Pra mim é uma coisa muito estranha, porque é como se alguém falasse pra mim, eu tomo Gardenal. Por que você toma? Porque vai que um dia eu tenho convulsão, né? Não faz sentido se você não precisa dessa medicação, né? Agora, se é um animal de grupo de risco, daí sim, né? Daí, o que eu falo também, nunca fazer antes de fazer o copro, né? Mas se é um animal que tem acesso à rua,
ou que é de pastoreio, né, que tenha esse contato direto, a gente pode fazer com intervalo de 4 a 6 meses esse vermífugo. E aí até cria pode criar uma resistência quando tiver o verme. Qual que é o perigo de ficar medicando o paciente sem saber o que ele tem? Porque, como eu falei, os parasitas, eles são classificados, por exemplo, nematóide, cestóide, trematóide, protozoário. Então temos várias classificações diferentes de parasitas. E cada vermífugo, ele serve para um tipo diferente, né? Então se eu der um vermífugo sem saber quem eu estou combatendo, pode ser que eu dê o remédio errado. E daí esse paciente, pode ser que ele piore depois de um tempo, né? Porque eu não tratei, eu dei uma medicação à toa para ele. Né? Então é importante sempre identificar quem que é o agente infeccioso, para que daí eu escolha a medicação correta para fazer o tratamento. Porque senão a gente tem esse perigo de tratar errado. E no copro dá pra ver isso? No copro a gente consegue ver muito, tanto os ovos, né? Daí depende da técnica que a gente utiliza, mas dá pra gente ver as larvas também. Né? Então a gente consegue ver o que pode acontecer. Não são todos os dias que o paciente elimina os vermes ou os ovos pelas fezes. Então pode ser que a gente precise de 3 amostras de dias diferentes, né? Porque daí a chance da gente pegar é maior, né? E é importante saber que essas fezes têm que estar frescas, né? Não adianta ser eu chegar em casa no final da tarde, não saber que hora que o animal defecou, as fezes estão lá super secas e querer fazer o exame, não vai sair. Né? Então essas fezes têm que estar frescas e têm que ficar refrigeradas. Né? Então tem que colocar na geladeira até levar no veterinário. Né? Então aí no máximo, aí depois que o animal defecou, que a gente tem como padrão no máximo aí 6 horas para a gente poder fazer o exame. Tá? Certo. E tem algum mito sobre doenças envolvendo os endo e os ectoparasitas que você fala, tipo, não é tão assim, peraí, Tem, na verdade tem muita coisa que é engraçada, né? Tem muito aqueles remédios caseiros, então de chás que as pessoas fazem. Eu já vi, gente, aqueles spray roxo, prata, terrível, né? Alguns são tóxicos para animais, né? Principalmente felinos. Então as pessoas veem qualquer coisa, já sai tacando spray sem perguntar para veterinário nenhum. Que mais? Tem um que é muito engraçado, mas não chega a ser um mito, porque teoricamente pode dar certo, porque é do Bernie, né? Quando a gente tá com o Bernie, a turma fala colocar um bacon, um toicinho, ele sai, né? Porque tem uma coisinha mais gostosa ali pra ele. Mas o que eu vejo na minha rotina em geral são chás, né? As pessoas tentam fazer um tratamento mais caseiro, que muitas vezes não adianta, porque é o que eu falo. Como nós temos vários parasitas diferentes, se para nós veterinários já é difícil identificar o parasita para achar a medicação correta para esse tipo de parasita, imagina você achar um chá que dê para todos os tipos de parasitas. Assim, é muito mais difícil, né? E o spray também, né? Sempre prestar atenção no que está medicando o paciente, porque muitas vezes o que serve para cavalo não serve para cachorro, não serve para gato, são coisas diferentes, são espécies totalmente diferentes. Então pode acabar piorando o caso do paciente, até mesmo evoluir para o óbito. Né? Eu já atendi, por exemplo, um gato que ele já não tinha metade do rosto, porque a Miyase tinha comido tudo, né? Já tinha desconfigurado o paciente inteiro. E daí veio para mim com metade da cara roxa. Então assim, é muito pior, eu não consigo avaliar a ferida de uma maneira correta, então eu vou ter que limpar isso do gato. O gato já não gosta de contato, não gosta de água, então dificulta muito mais o nosso trabalho, né? Em vez de ajudar, então assim, então sempre que tiver alguma suspeita, tanto de endo quanto de ectoparasitas, não levar em casa de ração, não procurar na internet, não perguntar para familiar, né? Eu brinco que as vós sempre tem umas poções mágicas lá, sempre procurar um veterinário, né? Porque tem alguns pacientes que são muito mais sensíveis do que outros. Também para não sobrecarregar o animal. Exatamente. Sempre que a gente for parar para pensar numa medicação, a gente tem que lembrar que quando a gente faz com que o animal faça a ingestão desse comprimido, por exemplo, muitos deles eles têm que ser absorvidos no intestino, tem que ser metabolizado no fígado, tem excreção renal, então envolve vários órgãos.
E daí a gente não sabe se esse órgão está funcional, né? Se ele está doente ou não está, pra gente ficar dando medicação e sobrecarregando eles ou não. Então é muito importante que seja feito por alguém capacitado, né? Por um médico veterinário. Eu tenho uma pergunta que é bem popular, assim, que falam, quando o cachorro come mato, ele tá com verme. O que é isso? Então, é uma polêmica também. O que a gente tem que lembrar? Os cães, atualmente, eles não... Por algumas pessoas, eles são considerados carnívoros, mas por muitos médicos, eles são considerados já onívoros, né? O que a gente tem que lembrar? Eles evoluíram dos lobos, né? Então, a alimentação deles eram herbívoros, né? Então, quando eles comiam, parte já vinha meio que esses matos, a parte de fibra, comumente nessa alimentação, nessa presa. Agora, quando a gente dá ração, alguns cães gostam mesmo de grama, né? Então não vê o animal, ai, tá comendo grama, ai meu Deus, ele tá com alguma coisa. Não, às vezes ele gosta, né, de comer grama, tanto o cão quanto o gato. O gato, ele gosta muito do catnip, que dá pra você plantar, broto de milho também, eles gostam, alguns gostam de comer, né? O que acontece é que alguns desses matos, né, dessas gramíneas são tóxicas para esses animais, e daí eles acabam vomitando, né, acaba tendo uma diarreia, e daí a pessoa associa uma coisa com a outra, ou o que pode acontecer, que eu já vi, eles comerem em excesso, né, e daí acaba tendo vômito, acaba tendo algum sinal clínico. Eu já vi também falarem sobre, por exemplo, o cachorro lamber a parede, alguma coisa assim da cozinha e falar, tipo, nossa, ele tá com verme. Tem algum sinal que a gente consegue ver, tipo, só de bater o olho no cachorro e falar assim, nossa, ele tá com verme. Tá. Esse sinal específico a gente chama de sinal patognomônico, né? É um sinal que a gente bate o olho e a gente fala assim, né, essa doença. Esse lamber das coisas pode ser muita coisa, não só verme, né? Então pode ser deficiência de algum nutriente, né, alguma vitamina, pode ser por distúrbio psicológico, né? Então hoje a gente tem pacientes que têm ansiedade, né? Eles têm que ser tratados pelos médicos veterinários. A gente tem hoje a área da psiquiatria, né, dos animais, então isso tem que ser investigado. Mas, no geral, o que eu falo é que, assim, o que chama a nossa atenção, principalmente fezes, né, que é o que o doutor, normalmente, ele só pega e coloca na sacola. Ele não para ver o que tem lá, né, então se tem uma estria de sangue, se tem uma gotinha, se tem algum arrozinho ali se mexendo, que não era pra ter, e o próprio arraste do bumbum no chão, né, normalmente, na maioria das vezes, está relacionado com uma parasitose. E também, agora voltando para a parte da saúde pública, qual é as principais formas de transmissão das doenças parasitárias entre os animais e os humanos? Tá. O que nós temos de problemas? Então nós temos os carrapatos, né, que podem transmitir algumas doenças dos animais para os humanos. Nós temos o contato direto também, né? Então existem até alguns mitos, principalmente com mulheres grávidas, com crianças, de como eles podem acabar desenvolvendo uma doença, né? Não é só encostar no animal que você pega a doença. Então, se a gente está falando de um parasita que o ciclo é nas fezes, você tem que ter contato com esse conteúdo fecal, senão você não é contaminado, né? Não tem como esse ovo sair andando e entrar no seu organismo, né? Você tem que ter contato com essas fezes. Então a gente vê muito caso de falta de higiene, né, básica. Isso vale bastante para as teníases, né, dos humanos, parte de cisticerco, né, da cisticercose. Então o humano, ele também tem prurido anal, ele pode acabar coçando e não lavar a mão, né, levar para a boca, ou ir lá limpar as fezes do animal e aí, né, não lavar as mãos ou higienizar. Além disso, o que mais que a gente pode ter? Aqueles tutores que gostam muito de amassar animais, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de gato, sou apaixonado por gato. Minhas gatas, ela faz cocô, o que ela faz? Ela enterra, né? Não adianta depois pegar a pata desse gato e enfiar na minha boca, dar beijo na sola da pata do gato, que daí é um meio de transmissão, né? Mas o que eu vejo muito, não só
a gente tem essa questão de zoonose, mas a gente tem uma questão alimentar também, né? Então, limpar bem as verduras, né? Hortaliças, enfim. Ter uma boa higiene, porque se alguém que estava contaminado, defecou lá, sei lá, na fazenda não sei quem, choveu, levou esses ovos pro alface, que você foi comer sem limpar direito, né? Principalmente das pessoas que compram dos vizinhos, né? De pessoas do bairro, não compram de supermercados, né? Eles estão mais predispostos, né? Eles estão numa situação de maior risco, né? Então, lavar bem esses alimentos. E uma coisa que a gente tem no Brasil, infelizmente, é que nem toda a população ela tem acesso a saneamento básico, né? Então, que é muito importante para a disseminação dessas doenças parasitárias, né? Uma vez que o ser humano não tem saneamento, a condição, né, acesso ao saneamento básico, a uma água potável que é tratada de maneira correta, a chance dele ter uma parasitose aumenta bastante, né? Então a gente tem todos esses pontos que precisam ser vistos pela sociedade também. Uma coisa que aqui em Piracicaba, pelo menos, é muito falado é sobre o carrapato estrela. Eu queria saber se é realmente muito fácil assim a gente ter um contato com ele, onde que a gente encontra mais esse carrapato estrela, porque eu vou lá na Rua do Porto, a minha preocupação é essa, tipo, com o animalzinho e até o humano mesmo. Tá, normalmente esse tipo de carrapato, eles têm hospedeiros específicos, né? Então, nós temos recentemente uma atualização nova, né? Que eles não são só de capivaras, como as pessoas sabem. A gente tem alguns que são de equinos, são dos cavalos, antas, né? Por aí vai. Mas o que eu vejo aqui na cidade que mais tem desses animais livres são as capivaras, né? Então, as áreas que a gente tem de comum acesso, principalmente beira de lagos, né? Porque são animais que ficam muito tempo na água, né? Eles estão em grupos. O que eu vejo é que a capivara foi muito romantizada, isso não só aqui na cidade. Eu não sou daqui, eu vi que vocês têm até um pastel de capivara, achei muito legal. Mas o que eu vejo viralizou, né? Teve até aquele caso daquele moço, esqueci, acho que é Filó, o nome da capivara, e daí todo mundo se comoveu, né? Só que a gente tem que lembrar que ele é um animal selvagem, né? Não é pra ele ser um pet, né? Então, não só as parasitoses, mas existem outras doenças que esses animais podem trazer para nós, né? Então, tomar cuidado principalmente nesses locais de comum acesso, né? Principalmente parte de vegetação mais alta, perto de lagos, de rios, né? Nós temos alguns parasitas aquáticos, como eu falei. Mas se tem uma prefeitura que faça realmente a fiscalização, é muito bom, né? Que eu sei que aqui em Piracicaba, por exemplo, na nossa aula de captura de carrapatos, né, de ácaros, o CCZ estava junto, o Centro de Controle de Zoonose, né? E o que eu vejo, que eu até achei muito engraçado, é que assim, qual que é o trabalho da prefeitura? Realmente fazer esse levantamento, né, dos pontos que tem mais esses parasitas, que isso é feito em todas as cidades. E uma coisa que o ser humano não para fazer é ler as coisas. O ser humano perdeu o hábito de ler, né? Então, todos esses lugares que o ser humano pode ter contato, tem uma placa lá falando que tem risco, né? Sempre olhar essas partes que estão marcadas, né? Inclusive os próprios alunos, depois que eles souberam disso, eles foram lá fazer as armadilhas e falaram assim, nossa, aqui realmente tem uma placa, né? E tem, gente, tudo isso é mostrado, só que as pessoas às vezes tem uma placa que a pessoa está fazendo um piquenique debaixo da placa, né? Com risco de ter acesso a esse carrapato. Então assim, é muito olhar o que está em volta, né? Ver se está sinalizado que é uma área de risco e evitar essas áreas de riscos. Em relação ao seu mestrado em parasitas, né, qual que é a importância dele pro mundo, né, da veterinária, da medicina humana? Qual que é a importância? O meu mestrado é na Unicamp, né, em biologia animal, mas a sub-área é realmente em parasitas. O que eu vejo não tem muitos cientistas nessa área, né? Na minha sala,
Eu tenho uma das salas que só eu sou veterinário, por exemplo, o resto é todo mundo biólogo, né? Eu tenho uma aula, por exemplo, de acarologia, que o professor fala, olha, aqui no Brasil só tem uma pessoa que pesquisa isso, né? E daí eu tive aula com essa uma pessoa e ele fala assim, olha, eu tenho aqui no meu laboratório vários parasitas, só que eu vou morrer e eu não vou conseguir identificar tudo isso, porque eu preciso de pessoas para trabalhar. E eu vejo que não só na área da veterinária, mas biologia, biomedicina, não é uma área que é tão discutida, né, de trabalho, né? Então você pode fazer mestrado, doutorado, pós, você pode virar um cientista dessa área, para realmente descobrir o que está acontecendo, né? Não só por conta das doenças que a gente já conhece, mas por conta das mudanças que estão acontecendo, né? Então a gente tem muita queimada, nós estamos com áreas cada vez mais urbanizadas, então cada vez mais o ser humano está diminuindo essa área natural e está começando a aumentar a área urbana. Então, obviamente que os animais, os mamíferos, aves perdem a casa. Sim, mas a gente tem que lembrar que tem serzinhos minúsculos que também estavam nessa área, que são os parasitas, né? E eles também se adaptam e evoluem para sobreviver a essa condição nova, né? Então novas doenças podem começar a ser descobertas, novos parasitas podem ter não, com certeza tem muitos mais parasitas que a gente ainda não conhece, porque não tem mão de obra para poder fazer isso, para poder pesquisar. Então é uma área muito legal para seguir, né? Eu falo que a pessoa tem que gostar muito, né? Tem que ter, acho que um parafusinho a menos, igual eu, para poder gostar desses bichos. Mas é uma área muito interessante, né? Não só para a saúde animal, mas para do humano no geral. Bom, gente, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa. E é isso, muito obrigada pela participação. Obrigado, gente, pelo convite.